Muito boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos. Em nome do Fórum Nacional dos Servidores Públicos Federais, FONASEF, saudamos a todos os participantes. E nós estamos aqui hoje para colocar a posição das entidades, das razões por que ela não foi na audiência com o Ministério da Economia hoje e chamou uma entrevista. Primeiro que as entidades estão aqui para explicar e responder as perguntas dos trabalhadores da comunicação. Segundo que nós também estamos aqui para dizer que a nossa posição ao governo foi mandada uma nota colocando que nós queremos que o governo retire a reforma administrativa, a PEC 32 do Congresso, que é um debate amplo da sociedade sobre o papel do Estado, que está numa situação de total desmonte em várias áreas. Então, esse é o ponto central. Então, aqui as entidades presentes vão responder as perguntas, muito antes que seja colocado no chat, né, para que se possa responder de forma organizada. Está aberto aqui a coletiva de imprensa, que já cadastrado para fazer, que é credenciado para fazer, pode fazer a pergunta que vai ser respondida por um diretor das entidades presentes. Então, estão abertas para perguntas, para dúvidas. Eu sou dirigente da Federação Nacional do Sindicato de Saúde e Previdência, membro do FONASEF. Eu não identifiquei nenhuma pergunta aqui ainda no chat, não, viu? Pode ser que, de repente, tenha mandado outro lá, não estou identificando aqui. Não, morreu deve ser antigo, 95 anos. Verdade. Boa tarde. Me ouvem? Vocês me ouvem? Luciano, da FENAJUF, queria fazer uma pergunta aos diretores. Estão me ouvindo? Vamos. Escutam? Tá certo. Nós temos acompanhado constantemente a negativa do governo em estabelecer uma mesa de negociação, e isso não foi recentemente, já começou no governo passado também, e a gente vê assim, que realmente há uma resistência muito grande por parte do governo, ou seja, resistência não, vamos colocar as cartas na mesa. Não existe a menor vontade do governo em conversar com as entidades do serviço público, não existe a menor vontade de conversar com os servidores públicos, né? Quais os instrumentos hoje que o FONASEF dispõe, que nós dispusemos, para poder quebrar essa barreira, estabelecer um coletivo paralelo de negociação, de conversa, forçar o governo via parlamento? Quais seriam os caminhos que a gente pode apontar diante desse problema grave da recusa constante e direta do governo em estabelecer um canal aberto, em conversar com o setor público, conversar com o serviço público e, dessa forma, pacificar, pelo menos assim, pacificar a questão em si de estabelecer o contato? Como é que pode ser feito isso daí? O Varela ou o Lobão quer responder? Para a pergunta? Fica à vontade. Então, obrigado pela pergunta, Luciano. Queria dar boa tarde a todas e todas que estão aqui nessa entrevista coletiva. Infelizmente, pelo que nós estamos percebendo, novamente a imprensa oficial boicota
um evento das organizações dos trabalhadores que visa justamente esclarecer, né, pontos importantes sobre reforma e sobre as negociações, ou pelo menos a tentativa de negociações com o governo. Mas, felizmente, a nossa imprensa, que é a imprensa do movimento, está presente e a ela nós devemos respostas. Então, Luciano, esse é um governo que não tem como linha mestra fazer qualquer tipo de diálogo, se tratando das questões relacionadas aos direitos, sobretudo trabalhistas, e os direitos dos trabalhadores de uma forma geral. Sobretudo no que tange ao tema de políticas públicas, né? Que é o que, vamos dizer, é o centro das ações do governo agora, com a reforma administrativa, assim como foi com a reforma da Previdência e, anteriormente, em outros governos, a reforma trabalhista, sindical, etc. Então, não há uma disposição, isso vocês, inclusive, são testemunhas e acompanham isso pelas nossas entidades. No entanto, nós fizemos um esforço, no mês passado ainda, para realizar uma reunião com o governo e colocar no dia a dia, colocar na mesa, né, a necessidade de que se abrisse um processo de negociação, considerando os aspectos relacionados à reforma que, para nós, como posição sine qua non, é a retirada do projeto, porque não há nada que se possa melhorar na reforma administrativa. Então, para nós, como elemento central, a retirada do projeto é determinante. Evidentemente, não deixaremos de conversar com o governo por não retirar o projeto. Mas, para sentar à mesa, nós precisamos ter pelo menos elementos concretos de negociação, que seja, por exemplo, a nossa pauta de reivindicações, que já encaminhamos, né, há meses para o governo e não tem nenhum retorno. A política que o governo adotou nesse momento, ao chamar essa reunião para o dia de hoje, na prática, para que a gente corrobore com ele na reforma administrativa, indicando o que nós entendemos como a gente organiza as carreiras típicas de Estado. Porque não é nem determinar o que é típico de Estado, o que é exclusivo de Estado ou não. Porque isso ele já determinou, na medida em que ele tira diplomatas, militares, setor de arrecadação, polícia, etc., que ele já retira dos efeitos da reforma administrativa. Então, portanto, nós não vamos nem discutir o que é atividade exclusiva do Estado, porque se a gente fosse para discutir isso, nós iríamos dizer atividade típica de Estado, num Estado como que nós vivemos, saúde, educação, transporte, moradia. Isso seria o que nós diríamos para ele, que é atividade típica de Estado. Faltou luz, foi? Portanto, Ontem à noite faltou. Gente, tem um microfone aberto aí da Rosângela. Tem alguém com o microfone aberto aí. Ok, desculpa. Então, para concluir, Luciano, não há nenhuma objetividade nessa reunião que não seja nos tornar cúmplice de um projeto de reforma administrativa que o governo está apresentando e que vai prejudicar a população brasileira. Aqui não se trata, inclusive, nós, evidentemente, estamos lutando contra o fim da estabilidade, contra o fim do concurso público e tudo mais. Mas, centralmente, nós estamos lutando para garantir políticas sociais que atendam a população mais pobre do nosso país, porque o que está colocado na reforma administrativa é a destruição do Estado. Agora, como negociar com o governo? Dizer, a resposta para isso é só uma, se a gente consegue convencer o conjunto dos trabalhadores do serviço público, e estou falando aí das 13 esferas, estaduais, municipais, federais, e também de estatais, e mais que isso, convençamos o conjunto das entidades sindicais desse país que é preciso defender o povo brasileiro contra essa reforma administrativa, né? E colocar o Bolsonaro na parede, entende? Se a gente consegue ter um formato de mobilização mais amplo do que nós já desenvolvemos até agora, embora todas as atividades que nós desenvolvemos são importantes, como o dia 30, o dia 3, depois o dia 24, depois o dia 28, provavelmente o dia 11, que vai acontecer atividades também, tudo isso, mas precisa ir além, né? Porque a única forma que esse governo pode responder a uma mesa de negociação é com muita pressão. Essa é a única forma.
porque no diálogo aí não tem saída não consigo ver. Porque nós já nos colocamos à disposição do diálogo, só que a resposta é truculência com um projeto de reforma que destrói o serviço público, destrói o Estado e acaba com estabilidade, com concursos públicos e com os direitos dos trabalhadores de uma forma geral. Não sei se te respondi, mas... Varela, e se permite um complemento, tá? Ou seja, nós dirigentes sindicais, especialmente para quem está nos ouvindo, nós nunca nos furtamos do diálogo. A gente sempre que o governo chamou para dialogar, a gente esteve presente. Mas o que nós nos furtamos é simplesmente participar de um diálogo de surdo, de um monólogo de surdos, tá? Eu acho que é bem essa expressão, tá? Onde algo que já está posto, já está lá no parlamento, né? Ou seja, obviamente, os servidores públicos também são contra privilégios. Se há que existe algum privilégio para os servidores que estão aí exercendo as atividades no dia a dia com as pessoas. Eu desconfio que não exista, tá? E onde existe é o que está fora da reforma, né? Então, se quisessem debater conosco antes de enviar para o Congresso, numa mesa de negociação de 2 vias, para melhorar os serviços públicos e as condições dos servidores públicos, nós não nos furtaríamos em momento nenhum. Tanto que nós já tivemos outras reuniões com representantes do governo, mas nós observamos que todas as pautas que nós colocamos na mesa não evoluem centímetros, ou seja, não evolui nada em direção ao diálogo, né? Então, a reunião de hoje serviria apenas para o governo dizer que está conversando conosco, mas não nos ouvindo. Então, agora, uma das indagações que foi feita é, ou seja, como a gente sai dessa, né? Como a gente pode propor um caminho, né? Ou seja, dentro da minha base, nos debates que a gente faz dentro do Sindirreceita, o caminho que nós encontramos é sensibilizar a opinião pública. Se a opinião pública não estiver conosco, né, a gente muito pouca pressão a gente vai conseguir fazer sobre esse governo. Por isso que o FONASEF investiu numa campanha de comunicação que a gente pede que as nossas bases, que os nossos sindicatos que trabalham junto conosco também invistam nessa campanha, porque ela visa o quê? Levar para a sociedade a visão do que o serviço público é importante, não para nós, servidores públicos, mas ele é importante para a sociedade. Então, as entidades sindicais têm que abraçar essa causa, levar para a opinião pública, porque quando a opinião pública conseguir estar em sintonia com os servidores públicos, todos entendendo que todos são trabalhadores, todos vão sofrer com a reforma administrativa, aí sim a gente pode conseguir, ou seja, caminhar para uma situação melhor de enfrentamento da reforma administrativa. Eu posso complementar também? Paulinho. Sim, tranquilo, Paulinho. Rápido. Paulinho, dirigente do Sindicato Nacional dos Servidores da Fundação Oswaldo Cruz. Acho que os companheiros aí que me antecederam foram bastante coerentes e expressam o posicionamento do FONASEF, mas numa última reunião em que a SFOC participou, nós também falamos dessa forma, nos expressamos, manifestamos nessa mesma perspectiva, inclusive denunciando que não há qualquer diálogo efetivo, o que tem é um governo autoritário que impõe, e essas reuniões, elas, na verdade, são para legitimar as posições do governo e impor as suas orientações políticas. Tem sido assim, as nossas pautas e reivindicações estão lá colocadas, nenhuma resposta, sempre com a mesma justificativa, né? Que o governo está aqui para responder, dar sim ou dar não, mas na verdade é que nada avança, não há diálogo, não há nenhuma resposta, nenhum respeito ao conjunto dos trabalhadores, sejam eles do setor público, da iniciativa privada, a sociedade, não há nenhuma resposta em relação a isso, é tudo dessa forma, e a gente pode citar algumas pautas nossas, seja de concurso público, a luta por saúde, pela saúde dos trabalhadores, por condições e ambientes dignos de trabalho, não tem
Estamos num momento de pandemia com trabalhadores do serviço público na linha de frente, dando respostas, cuidando da população, sem qualquer condição de trabalho e sem qualquer direito sendo respeitado. A gente quer discutir as condições de trabalho, sejam elas presenciais, sejam elas no teletrabalho. E que sem qualquer capacidade de dialogar e de nos ouvir, o que o governo faz é exigir, pressionar pelo retorno ao trabalho, né? Ameaçar, retirar direitos, retirar os valores de auxílio insalubridade, por exemplo, para aqueles que estão no teletrabalho. Enfim, é uma questão que a gente precisa, acho que precisamos, essa demonstração de força e não aceitar, né, e não aceitar qualquer diálogo nesse momento, sem que o governo sinalize, quer dialogar, quer discutir, retire a PEC 32, trave a proposta de reforma administrativa nociva, prejudicial, que destrói o serviço público e ataca profundamente os direitos básicos da população. Perfeito, Paulinho. Agora a companheira Sâmia quer fazer a pergunta. Oi, boa tarde a todos. Meu nome é Sâmia, eu sou jornalista da CESP com Lutas Nacional. E, na verdade, minha pergunta vai um pouco de encontro com o que o Luciano questionou, que tem a ver com o que apresentar como alternativa, né? Já que não teve diálogo do governo com os servidores, e nem mesmo com a sociedade em geral, né? Não foi nenhuma pauta apresentada com a devida necessidade que exige e tal, debatida na sociedade, o que seria fundamental também para a base, né, do funcionalismo público, para o engajamento, para a mobilização. Enfim, eu queria saber o que tem sido feito pelo Fórum, pelo Fonasef, para que esse assunto chegue nas pessoas, né? E porque a gente vivendo a pandemia, a gente percebe, né, o quanto que é urgente a gente ter os serviços públicos com qualidade, né, de acesso a todos esses serviços públicos. A população mais pobre é a que mais sofre com a falta de investimentos no setor e tudo mais. Queria saber o que vocês apresentam assim como trabalho de mobilização com a sociedade também, para apresentar essa alternativa de luta, já que o governo não se dispôs nem mesmo a dialogar com o setor e nem a colocar isso para a sociedade conhecer e discutir. Queria saber o que vocês têm organizado no fórum a respeito disso. Geraldo, Fabiano, o Lobão, alguém quer responder para a Sâmia? Fabiano. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Sâmia. Então, o Fonasef, ele, na verdade, enquanto um fórum de entidades nacionais representativas do serviço público, ele busca fazer uma organização junto com as suas entidades de uma campanha de conscientização do que representa esse brutal ataque aos serviços públicos, representado pela PEC 32 e por outras iniciativas também do governo. A gente tem, além da PEC 32, a PEC 186, 187, 188, que flagrantemente, inclusive, tentam gerar caixa, gerar recursos a partir dos recursos que hoje são colocados em serviços públicos, para enviar esses recursos para um sistema de dívida pública, né? Então, eu acho que é muito importante esse debate com a sociedade que explique as diversas dimensões do que está envolvido nesse ataque. Então, uma primeira dimensão é o próprio ataque aos serviços públicos. E os serviços públicos hoje permitem uma efetivação dos direitos sociais da população. Então, na medida em que os serviços públicos são atacados, os direitos sociais de toda a população são também atacados. Claro que isso não está expresso, isso não está dito
nas campanhas publicitárias e na própria campanha da grande mídia em relação ao que se materializa com esse ataque orçamentário, inclusive, aos serviços públicos. Para além disso, né, você tem uma outra dimensão, que é uma dimensão do aparelhamento do Estado, né? Hoje, no serviço público, você tem uma série de instrumentos que asseguram uma independência dos servidores públicos em relação a governos. O compromisso desses servidores públicos é com o Estado. Então, mais uma vez, o governo ele tenta avançar com uma lógica que questiona uma série de características da relação, do vínculo que os servidores públicos têm com o Estado, inclusive a estabilidade é um deles, né? A estabilidade ela é um instrumento que assegura que um servidor público possa dizer não a uma ilegalidade, por exemplo, né? E a estabilidade ela é colocada meramente como se fosse um direito, e mais ainda num ambiente onde hoje os direitos são, de maneira geral, desmantelados, como um privilégio, né? Porque numa lógica que avança sobre os direitos da população, aqueles setores que mantêm algum direito, eles passam a ser vistos como privilegiados. E essa narrativa, ela é muito explorada pelo governo. Então, eu acho que é muito importante esse ponto, né, esses pontos de esclarecimento à população em geral, né? Então, essa dimensão também do aparelhamento do Estado, ela é muito grave, né? Porque, na verdade, ela permite que os governos promovam verdadeiras mudanças nos quadros funcionais conforme vem uma nova administração, que a gente sabe que ela se mantém apenas por certos períodos de tempo. E também, por fim, eu acho que cabe esclarecer que parte da campanha também do FONASEF diz respeito, sim, aos direitos trabalhistas dos servidores públicos, que também estão sob ataque, né? E por que eu acho que é muito importante essa discussão? Porque nós estamos avançando numa velocidade impressionante sobre os direitos dos trabalhadores em geral. A gente já tem hoje uma realidade em que muitos dos trabalhadores não têm mais direito a férias, não têm mais direito a 13º, não têm mais direito à licença médica, porque esses direitos já foram suprimidos. É a lógica da uberização, né, da economia de aplicativos. Então, todos os ataques que vão desmantelando os direitos dos trabalhadores vão fazendo avançar um aprofundamento. Então, também é muito importante que a gente tenha também uma perspectiva de preservação de direitos de uma parcela da sociedade, para que a gente possa retomar a discussão de avançar nos direitos da parcela que já está sendo mais atacada hoje, né? A gente não tem que avançar numa lógica de aprofundamento da retirada de direitos, e sim, a gente tem que buscar fazer uma movimentação contrária. Então, nesse sentido, o FONASEF também tem incluído como parte da sua campanha um diálogo amplo com as bases das entidades representadas, das entidades nacionais que se fazem representar no FONASEF, para que também seja feito esse esclarecimento com as próprias bases. Então, eu acho que esse tem sido aí o eixo das nossas campanhas, né? Então, um diálogo amplo com a sociedade, mas também um diálogo com as bases das categorias para que entendam toda essa dimensão desses ataques. E nunca é demais lembrar, direitos sociais que são suprimidos de toda a população também são suprimidos dos servidores públicos, né? Então, também é tarefa nossa a gente esclarecer isso para os trabalhadores do setor público, né? Se a saúde pública é atacada, todos perdemos, né? Então, acho que essa tem sido grande parte dos esforços aí que o FONASEF tem feito, e que, na verdade, aí como já foi bem posicionado aí pelos colegas que antecederam, o diálogo hoje não está dado com o governo para nós fazermos essa discussão, né? O que nós temos hoje são tentativas de legitimar narrativas e que, como a gente busca colocar aqui, não correspondem à realidade do que está se avançando em relação aos direitos da população. Então, por esse motivo, inclusive, que é muito importante essa posição que o FONASEF tirou, da não participação, de não legitimar esse falso diálogo, porque não é um diálogo verdadeiro na medida que ele vem sob a égide de um profundo ataque
aos direitos de toda a nossa sociedade. Eu vou só fazer um cumprimento rápido, companheira Sâmia. Primeiro, nós temos uma luta que começou lá, logo após a posse. O governo fez um pacote, mandou para o Congresso, ele publicou até agora 878 decretos e 129 medidas provisórias. Dessas 30, nós derrubamos, não só nós, que aí juntou todo o movimento sindical do Brasil, trabalhadores, trabalhadoras, movimento social, derrubamos 30 MP. Essa derrota do governo, como a 905, por exemplo, foi uma derrota imensa para o governo, que é a carteira verde e amarela, por exemplo. Então, ele queria fazer uma reforma, emendando a Constituição, que no Brasil é permitida essa forma de mudança, e, ao mesmo tempo, reformar a Constituição via medida provisória e decreto. Por exemplo, eles queriam contratar 20 mil militares para o INSS para a saúde. Nós brigamos tanto com a medida provisória 922 que derrubamos a medida provisória, porque não tinha decurso de prazo. Ele conseguiu contratar em torno de 3 mil, não chega a 4 mil militares no INSS, nem todos tomaram posse, por várias razões. Então, essa foi uma briga que nós travamos diretamente contra o Congresso, o governo e também contra o sistema. E fora a atividade que nós fizemos. Por mais que seja complicado, nós nos pautando até o mês de abril, maio, entre manter o trabalhador em casa para a greve sanitária, como também enfrentar esses ataques. E começamos agora, o último grande ato, unificando Estado, município e o Serviço Federal e estatais, fazer um grande ato do dia 28, um ato importante. Por incrível que pareça, acabou coincidindo com a derrota de mais um decreto, que é do SUS, que ele perdeu o decreto do SUS. Foi um enfrentamento direto. Então, isso é o que temos feito enquanto setores organizados. Então, está muito bem organizado hoje dessa dimensão. Falta agora construir uma grande greve, que é o passo que nos leva para o período agora, quem sabe conseguimos fazer isso desse ano. Estamos ainda em novembro, tem tempo ainda para isso. Então, é isso. Deixa eu ver que outra pergunta tem aqui. Tem aqui a pergunta da Rayane, né, que ela colocou aqui. O Vitor, do Sindicato Porto Alegre. 3 perguntas. Primeiro, como a reforma administrativa pode afetar os colegas aposentados? Primeira pergunta. Segundo, quais impactos reais de inclusão do princípio de subsidiariedade proposto na reforma administrativa? Outra pergunta, como afeta a população? Que mudanças seriam bem-vindas ao Serviço Público Federal que não está incluído na reforma de Bolsonaro e Guedes? Alguém gostaria de responder as perguntas? Está no chat ali. Eu posso. Vamos lá. Queria agradecer a pergunta. Acho que é importante, porque coloca a gente num processo de discussão efetivo com a sociedade, né? Então, eu queria responder o seguinte: a primeira resposta. Os nossos aposentados, nós temos hoje um bom número de pessoas que ainda são aposentados e são agarrados com a carreira, ou seja, eles têm o direito à paridade e à integralidade. As novas contratações, agora a PEC propõe novas de contratações, onde o trabalhador concursado vai ser a mais difícil forma de contratação. Então, vai ter outras formas de contratações para o serviço público. O que vai levar fortemente as carreiras hoje existentes a um processo de discussão logo após a aprovação da PEC, para a lei ordinária, do que fazer com essas carreiras existentes, que isso está previsto na PEC. Uma segunda etapa que se dá através de leis ordinárias. E a minha concepção é que a PEC caminha para que a gente que hoje está no serviço público tenhamos nossas carreiras como carreiras mortas, que significa dizer que nós teremos uma carreira que será congelada. Porque nós vamos ter 9 tipos de contratações no nosso sistema, né, de serviço público, sem necessidade de concurso público. Então, se essas carreiras serão congeladas, significa congelamento de salários. E esses servidores aposentados sofrerão exatamente igual aos que estão hoje na ativa. Então, a primeira grande ataque que os servidores aposentados correm é o procedimento do governo em querer acabar com atuais carreiras, matar atuais carreiras. A PEC 32 não diz isso categoricamente, mas fala de levar para as leis ordinárias essa discussão sobre a regulamentação das atuais carreiras. Então, eu não tenho dúvida
que o serviço público pode contratar um cara para fazer o mesmo serviço que eu faço, de uma outra forma, com outro salário, a minha carreira corre o risco de ser morta, né? Não tenho dúvida disso. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão que o companheiro coloca sobre o aspecto, né, da subsidiariedade, que é o princípio da organização social, ou seja, essa questão para a gente é fundamental, porque a PEC se desenha no processo de contratação de servidor público não a serviço do Estado, não a serviço da sociedade, mas sim a serviço do político de plantão, daquele que te indica. Então, vai ter toda uma diferenciação dos atuais servidores públicos. Então, esse princípio da organização social vai ser atacado fortemente. Então, os impactos serão muito fortes, porque vocês terão servidores públicos não a serviço da sociedade, não tendo como seu patrão a sociedade, mas tendo como seu patrão aquele político que te indicou. Eu vou colocar uma experiência aqui, um fato que aconteceu na Paraíba em 82, que você, jornalista, pode pensar que é brincadeira, mas foi verdade isso. Em 82 não era obrigatório o concurso público. Nas eleições para governador do estado, a disputa acirrada aqui, o candidato apoiado pela ditadura militar era candidato ao governo e o atual governo apoiava ele, era a primeira eleição para governador do estado, depois da ditadura. O que acontece? Existe toda uma movimentação, né, para ceder cargos, para buscar trocar cargos por voto, cargo de serviço público. E um determinado deputado, candidato à reeleição, ele indica 12 nomes para ser nomeado ao Estado, para serviços gerais do Estado, para ter contratos com o Estado. E ele assina embaixo e carimba. Pois carimbo leva o nome dele, leva a identidade dele, leva os dados dele. Resultado, no outro dia saiu no diário oficial que ele tinha sido contratado pelo Estado para ser servidor público, né, em serviços gerais de uma escola. Olha o grau de envolvimento do Estado. Então, ou seja, a organização, o princípio da organização social, que é a pergunta do companheiro, vai estar totalmente, né, como eu diria, desqualificada, né? Não vai existir esse princípio efetivo, vai ser uma destruição desse princípio. Então, essa é a questão. E a terceira pergunta, que mudanças seriam bem-vindas? Olha, em 2012, nós fizemos a última grande greve dos servidores públicos, em geral, e a grande discussão nossa era a regulamentação das nossas carreiras. Era discutir fortemente conceitos elementares de uma carreira de servidor. Então, nós achamos que é importante, né, dimensionar o Estado, por exemplo, do tamanho da necessidade da sociedade, do povo. Discutir uma carreira estruturada a cada um dos setores, como nós tentamos fazer em 2012, e não conseguimos, não tivemos êxito. Então, eu acho que é preciso, né, avançar no que diz respeito a ter um Estado que atenda às necessidades do povo, né, que atenda efetivamente, né, no que diz respeito à saúde, à educação, à assistência social, a tudo aquilo que a sociedade precisa. Então, as mudanças que seriam bem-vindas seriam essas, que apresentassem uma disposição de colocar o Estado a serviço do povo, em especial daquele que mais precisa. Eu não sei se eu consegui responder as 3 perguntas, mas eu acho que é esse o eixo geral aí que eu teria para acrescentar. Obrigado, querido. Lobão, se me permite, digamos, a exposição do Lobão foi muito legal, né? Uma ótima perspectiva, e eu só queria agregar algo mais ao princípio da subsidiariedade. Eu peço desculpas que eu tenho um cacuete de professor de curso de Direito, né? Que eu trabalho um pouco de Direito Administrativo, então a gente sempre tem vontade de dar mais um pitaco, né? Então, só para lembrar, o artigo 173 da Constituição, ele traz, lá na ordem econômica, o princípio da subsidiariedade. Então, ele diz o seguinte, que a exploração de atividade econômica só será feita pelo Estado em razão de relevante interesse e imperativos de segurança, certo? Então, a atividade econômica só será exercida pelo Estado em caráter subsidiário. Quando ele põe na PEC, lá no artigo 37 caput, e cuida da administração tributária,
a administração pública como um todo, tá? Porque o artigo 37 ele fala de toda a administração pública e coloca subsidiariedade na administração pública, significa o quê? Significa mudar a concepção do Estado brasileiro. Porque agora não é só nos imperativos da atividade econômica, né, que o Estado vai ser subsidiário. O Estado vai ser subsidiário em toda a administração pública. Olha como o leque ficou muito mais amplo. Então, serviços de saúde e educação, a regra vai passar a ser o quê? O Estado ser acessório, subsidiário, ele só vai entrar quando o privado não funcionar. Isso é muito sério. A gente está mexendo com o conceito de Estado construído na Constituição de 88. Então, isso cabe nós refletirmos, né? Isso não está lá de boa intenção. Por que não? Não faz sentido botar o princípio da subsidiariedade para a administração pública como um todo, né? Para a ordem econômica, nós podemos até discutir o assunto, mas está na Constituição. O Estado só entra na ordem econômica de forma acessória, subsidiária, quando o privado não dá conta, na ordem econômica, na atividade econômica. Mas no artigo 37 significa no todo. Então, eu queria agregar isso, porque isso é um aspecto que eu acho dos mais sérios na reforma administrativa. E só esse aspecto já diz que ela é intragável para a sociedade brasileira. E acho que nunca é demais destacar o seguinte, dentro dessa lógica aí que o Geraldo acabou de colocar... Só fazer aumenta os poderes do presidente da República para nomear, desnomear, contratar quem ele quer, vai vir imagina essa equipe que está aí agora contratando quem eles querem para botar no Serviço Federal. Vai ser uma desgraça total. Então, essa é uma coisa que... Tá. Bom, a próxima pergunta que tem aqui é da Letícia Figueiredo. O serviço público no Brasil tem um alto número de servidores? O serviço público está inchado? Ele realmente ganha acima da iniciativa privada? Então, se alguém quiser perguntar essa aqui, tem mais uma aqui do Pedro também. Se é verdade que o Brasil possui servidor público necessário, dentro do necessário, se é verdade isso, ou falta, né? Então, são 4 perguntas aqui, ou uma pergunta com 2 etapas. Então, gostaríamos de ver quem gostaria de responder essa pergunta aqui. Essas 3, né? Bom, eu vou começar aqui, depois alguém ajuda. Primeiro que os dados de pesquisa, Letícia, todos os dados apresentados, o Brasil deverá perder 40% do seu quadro funcional até 2030. Se o governo não fizer nada mais, deixar o Brasil parado, sem concurso, como está hoje, daqui a menos de 10 anos já vai estar metade dos funcionários fora, não tem mais como repor. Segundo ponto é a questão que não está inchado. Está faltando em todas as áreas. Tem uma única área de serviço público que não falta alguém. IBAMA, IBGE, Justiça. O INSS, por exemplo, falta 21 mil pessoas para repor o quadro. Educação, há muito nem mais concurso para professor, nem concurso também para repor o quadro de técnico. Os fiscais da Receita, como está aqui o nobre Geraldo, né, um persistente, há quanto tempo tem mais concurso para repor o quadro de fiscais? O Ministério do Trabalho está quase fechando lá, porque tem poucos fiscais, a demanda é grande e faz um trabalho primoroso. Combate a sonegação fiscal, combate a todo tipo de crime e, provavelmente, a questão do trabalho escravo. Esses 2 setores trabalham juntos. Então, há uma situação de que o trabalhador está sendo atacado de forma muito cruel e mentirosa. O que tem hoje sobre a questão se ganha mais ou menos da empresa privada é porque é o seguinte, há no Brasil um desmonte total de direitos trabalhistas após 2016, a PEC, reforma da 38, a PEC da reforma trabalhista, reforma também a PEC 95, a uberização que se implantou no Brasil a partir dali, levou o quê? As pessoas terem cada vez menos direitos, trabalhos precarizados, mal pagos, e principalmente sem nenhum direito social. Se alguém se acidentar, não está pagando previdência, não tem nem direito a ter um auxílio-doença ou se encostar do ponto de vista de recuperação da sua saúde. No limite, vai ter aquele pagamento que ele paga lá, aquele seguro que ele paga lá junto, só. Então, há uma situação de que a comparação com 40 milhões de desempregados no Brasil ou subempregado não é possível fazer com nenhum tipo de contratado. Quem está contratado hoje, qualquer emprego, ganha muito mais do que quem está na situação que está aí.
E o governo aposta nessa via, por quê? Porque para vender serviços, você tem que dizer que o que está aí não serve, que ninguém é atendido. Ele não deixa atender, desmonta. O exemplo do SUS, pegou lá 10 bilhões do SUS no primeiro ano de governo, desviou. Agora pegou mais 7 milhões do dinheiro da Covid e botou lá na secretaria que a sua esposa dirige e dizem que acabou numa igreja evangélica. É assim que governa o Brasil. O governo de corrupto trambiqueiro atacando as pessoas de bem honrada, dizendo que ganha muito, não é verdade. O Brasil gasta hoje bem menos do que gastava alguns anos passados. O percentual ele é medido conforme o PIB, enfim, conforme gasta. Então, o Brasil está gastando, apesar de toda a crise do Brasil, praticamente uma recessão, gasta menos com o salário do serviço público em relação ao PIB que gastava no passado. Porque no passado tinha muito mais trabalhadores. Segundo os últimos detalhes dados levantados, perderam quase 100 mil trabalhadores do setor público. Então, não há inchaço. Há uma falta de trabalhador e o governo não tem interesse em mexer nisso. E sobre salários, a maioria dos trabalhadores do setor público, municipal, estadual, enfim, no geral, ganham bem próximo do salário mínimo, ganham muito pouco, muito baixo. E são a maioria do Brasil. Então, os que mais atendem cidadão são esses trabalhadores do setor público. Está no posto de saúde, está na educação, está numa escola trabalhando. Todos são trabalhadores do setor público. Praticamente 12 milhões têm salário muito, muito baixo em relação aos outros demais categorias. Em relação a outros países, ganha muito, muito abaixo. Então, nós temos uma situação que, se você medir, comparando com quem está hoje uberizado, ganhando lá por dia lá 15, 20 reais para trabalhar o dia inteiro de moto ou de bicicleta, de fato, qualquer um que tiver contratado com salário já ganha mais do que ele. Então, não dá para comparar hoje nessa crise que está colocada no Brasil. Mas não ganha muito, como se apresentamos aqui. Queria só falar a esse respeito da questão salarial. Né? Primeiro, acho que o Moacir colocou muito bem, né? O maior número de servidores públicos que nós temos hoje no serviço público são trabalhadores, principalmente das áreas de educação e saúde, né? E são salários, na sua grande maioria, abaixo da média de mercado. Né? Então, esse é um ponto muito importante de ser colocado. E aí, eu queria relembrar aqui que, recentemente, o ministro Paulo Guedes, numa live que ele fez aí junto com o ministro Gilmar Mendes, ele fez um comentário de que os servidores públicos de alto escalão ganhavam pouco e que a administração pública perdia esses grandes esses servidores assim de alto nível para a iniciativa privada, que iam trabalhar nos bancos, que iam, né, inclusive defendendo maiores salários já pros maiores salários da administração pública. Agora, vejam bem, olha só que contradição. Quer dizer, para ocupar um alto cargo no governo, eles acham que precisa remunerar mais, porque senão perde para a iniciativa privada. E eles querem os melhores no governo. Foram essas as palavras do ministro Paulo Guedes. Agora, a gente não quer os melhores professores, a gente não quer os melhores médicos, os melhores trabalhadores na área de saúde para nos atender, para nos prestar serviços públicos. Então, vejam bem como é contraditório. Então, por que eu estou comentando isso? Porque mesmo que, de alguma forma, os salários de trabalhadores do setor público, em algum momento, fiquem acima da média, isso é positivo para os serviços públicos. Isso não é um efeito negativo, porque a gente quer os melhores profissionais nos atendendo em todos os espaços, em todos os momentos que a gente precisa de serviços públicos. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente fazer essa discussão, porque, na verdade, são as armadilhas que são colocadas com as narrativas e que nos levam justamente para um constante rebaixamento das condições de vida e as condições de subsistência de todos os trabalhadores, não apenas aqueles do setor público. Né? Eu coloquei isso numa fala anterior, mas eu acho que nunca é demais reforçar. E aí, só queria aproveitar aqui rapidinho, só para falar ali, o pessoal comentou antes sobre a questão do princípio da subsidiariedade, e é muito importante entender o seguinte: se o governo está dizendo que ele só vai prestar serviços naquilo que
a iniciativa privada não alcançar, entendam o seguinte, a iniciativa privada não vai alcançar aquilo que não for lucrativo. Então, isso significa dizer que todos os serviços que hoje são prestados de forma pública vão ser prestados de forma privada, mais caros para a população, porque significa que os setores de exploração da economia têm interesse nesses serviços e eles querem ganhar dinheiro em cima desses serviços, e vai ficar para o governo apenas aqueles serviços que dão prejuízo. E o que o governo vai fazer com esses serviços que dão prejuízo? Ele vai dizer que não tem que prestar porque são de baixa qualidade, porque não sei o que tal. Então, essa é a situação que está colocada em relação aos serviços públicos com essa questão do princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade quer dizer caros para a população. É isso que ele quer dizer. Aquilo que hoje é prestado de forma pública passa a ser prestado de forma privada, com lucro do empresário e mais caro para o bolso do trabalhador. É muito importante que todos e todas entendam isso. Ô, Moacir, me permite? Desculpa. Moacir, eu só queria falar sobre... Bom, você quer falar, Geraldo? Eu estou pedindo para o âncora aí. Não, Varela, você fala em seguida, eu falo, tá? Tá bom. Não, então o Moacir acho que não deve estar me ouvindo, então, mas é o seguinte, porque na pergunta da jornalista, da Letícia, creio, ela pergunta se nós temos no Brasil, muitos servidores públicos, se há um exagero de servidores públicos, e eu creio que os meus companheiros, apesar das boas respostas, não responderam a isso. Então, acho importante a gente dizer, o Brasil não tem um número excessivo de servidores públicos, e isso é categórico. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem diz isso é a OCDE, que é uma das organizações internacionais aí, dos grandes países que faz esse tipo de levantamento corriqueiramente. O Brasil tem 12% de servidores públicos em relação a toda a população economicamente ativa desse país. Então, significa que nós não temos um número excessivo. Se compararmos com países como o Reino Unido, Noruega, Espanha, França, dentre vários outros, no cenário mundial, que são, inclusive, estou citando aqui países desenvolvidos, né? Países de primeiro mundo, nós estamos muito abaixo. Esses países ordenam-se com uma proporção que vai de 25% até 32% da população economicamente ativa instalada no setor público, né? Seja ele federal, estadual ou na esfera municipal, enquanto que o Brasil localiza-se em 12%. Então, é uma outra mentira, uma outra falácia, uma fake news, que é aplicada pelo governo, mas não só pelo governo, precisamos dizer, a imprensa oficial do país também utiliza desse mecanismo de fake news para envolver a população e tentar fazer com que ela apoie a reforma, né? Ao bater nessa tecla de que nós temos um exagero de servidores públicos no nosso país. Justamente ao contrário, nós somos um dos países que, na relação com a população economicamente ativa, temos o menor índice de população de servidor público. Perfeito. Geraldo. Varela, Itai, eu ia fazer um comentário exatamente na tua linha, mas eu vou tentar agregar um pouquinho mais, tá? Quando a OCDE divulga esses indicadores, elas também misturam coisas heterogêneas, tá? Só para citar, os Estados Unidos, que é a meca do liberalismo, né, tem mais servidor público em relação à população que o Brasil. Muito mais, tá? Mas veja bem, tá? Eu ouso dizer, aí a gente poderia até aprofundar esse debate em outra circunstância, né? Que o Brasil é o país que tem menos servidores públicos do mundo em relação ao que é posto na Constituição. Porque nós somos um dos poucos países em que temos uma Constituição cidadã que eles querem reformar, né? Que ampliou os serviços públicos, temos serviços públicos que não são previstos em país nenhum do mundo, né? O nosso Sistema Único de Saúde, que enfrentou a pandemia, e aí
dos mais pobres, se não fosse o nosso SUS, né, ele não existe praticamente no resto do mundo. Existe no Reino Unido, tá? Algo muito parecido com o nosso, e nos demais países praticamente inexiste um sistema de saúde como o nosso. Então, nós temos digamos, uma estrutura de serviços públicos para atender a sociedade, para prestar serviços públicos, maior que a maioria dos países. E não é maior porque é maior porque tem que ser maior. O Constituinte de 88 olhou para um país pobre, um país de vulneráveis e decidiu, temos que emancipar essas pessoas, isso só se faz com o Estado. Então, pela quantidade de obrigações que os servidores públicos têm que atender, e a reforma administrativa quer tirar isso da gente e também da população mais pobre, nós somos um dos países que tem menos servidores públicos do mundo, proporcional à quantidade de atribuições que o Estado brasileiro tem e tem que ter. Perfeito. Eu não vi mais ninguém aqui escrito aqui. Tem uma pergunta da companheira Letícia Figueiredo. Como fazer a população entender que ela será mais afetada pela consequência da PEC 32? Quem é o companheiro da entidade que dispõe a responder a pergunta da companheira Letícia? Moacir? Bem, olha só, Moacir, quem é a companheira? Quem foi que solicitou? A companheira Letícia Figueiredo, acho que é da Letícia. Fazubra. Certo. Tudo bem, Letícia? Então, eu acho que é muito difícil para nós, não só para nós exclusivamente dos servidores públicos, mas para as organizações da classe trabalhadora de uma forma geral, os sindicatos, as federações, as centrais sindicais, competirem com a mídia burguesa e todo o seu aparato bilionário e estrutura para chegar em tudo quanto é ponto mais extremo do país, levando uma informação muitas vezes falaciosa, né? Então, o que nos resta, não, além do processo de mobilização, que é buscar a unidade das entidades representativas dos funcionários públicos, como é o caso que se estabelece aqui, o FONASEF, mas envolvendo também os municipais, os estaduais, e para além deles também os setores estatais, que também são atingidos pela reforma, mas é discutir com o conjunto das entidades, dos trabalhadores e das centrais sindicais, dos movimentos populares, o que significa isso. O nosso diálogo, infelizmente, ele tem que ser dentro dos limites que nós temos, da nossa abrangência, que é a discussão mais miúda, né? É o contato direto com o trabalhador, enfim. É claro e evidente que nós também buscamos aspectos midiáticos, sobretudo nesse momento de pandemia, em que se utiliza muito a internet, os mecanismos e ferramentas virtuais. Então, nós, já foi falado aqui, contratamos uma empresa de comunicação que está fazendo uma série de materiais, né, que estão dando visibilidade para uma campanha anti-reforma administrativa, para que se contraponha à reforma administrativa, né? E para isso nós precisamos, inclusive, contar com a imprensa sindical, com a imprensa dos movimentos, com a imprensa classista, para dar, vamos dizer assim, repercussão, para dar propagação a esses materiais que nós estamos elaborando, que são vídeos com animação, vídeos com imagens, cartazes, são virais na internet, enfim, né? Eu, particularmente, como sou dirigente da CSP com Lutas, nós trabalhamos muito. A nossa imprensa trabalha muito com a divulgação de materiais contra a reforma, para dizer o que significa a reforma, qual o seu conteúdo e por que a gente deve rechaçá-la, né? Agora, eu posso te dizer, é uma batalha de Davi contra Golias, né? Dado a infraestrutura que o governo tem a partir da imprensa oficial. Mas nós fazemos
esses processos, né? Na medida em que nós temos as possibilidades colocadas, né? Dentro dos nossos limites, evidentemente. E outro, claro, é o processo de luta, é a mobilização, é a tentativa de construção de atos importantes, de realização de atos presenciais, mesmo em meio à pandemia, com os cuidados sanitários necessários, mas que deve se colocar para a sociedade ver, assistir, entender que existe um processo de resistência, né? Junto com as lives, com tudo mais e tal. Bom, então, há uma intensidade de ações que nós estamos desenvolvendo. Mas repito, eu acho que nosso enfrentamento é uma luta de Davi contra Golias, dado a superestrutura que o capital tem, que a burguesia tem, para tentar fazer com que as pessoas saiam convencidas de que é necessária uma reforma que vai lhes tirar direitos de saúde, educação, de moradia, infraestrutura e tudo mais, né? Lamentável, mas é isso. Então, as medidas que a gente tem tomado é nesse terreno, né? Dentro dos limites todos que nós temos. Volto a repetir, para finalizar, a importância da imprensa sindical nesse momento. Ela é muito importante para propagar essa política, para propagar a nossa compreensão sobre uma reforma que ataca o conjunto da classe trabalhadora. A tarefa, a gente costuma dizer, a tarefa de lutar contra a reforma não é uma tarefa minha, Barela, servidor público, dirigente da CSP com Lutas, ou do Fabiano, dirigente do Sintrajut, do Sintrajuf, da federação, não é do conjunto, é do conjunto da nossa classe, entende? O conjunto da nossa classe tem que entender que as consequências são para todos os trabalhadores. É para a população da periferia, é para a população dos grotões, dos interiorzões aí do nosso país. É eles que vão ficar sendo diversidade, porque acho que tem um fone aberto de alguém que está referindo aqui. São da obrigatoriedade do serviço com relação que o Estado deveria colocar. Fica difícil. Tira a concentração. Desculpem, mas... Mas é isso. Então, o Geraldo queria comentar, Geraldo, você estava lá, porque tem mais duas perguntas aqui. Se alguém quisesse comentar, já podia lê-la, se ninguém quiser mais complementar. Que a pergunta é o seguinte: grande parte da imprensa, ou grande imprensa, eles defendem a terceirização. Claro que aí também tem apoio da sociedade que trabalha com venda de serviços. Qual a opinião do Fonasep sobre isso? A terceirização resolve o problema do Serviço Público Federal? Perguntando se... Então, essa que é a pergunta que fica aqui para a mesa e para ver companheiras que queiram... Né, se o Fabiano quiser começar aí depois podemos ir gradualmente trocando. Vamos lá, Fabiano. Posso falar aqui rapidinho. Bom, primeiro, eu acho que assim, a gente precisa compreender a terceirização como um instrumento bastante complicado, não apenas dentro do âmbito do serviço público, né? A terceirização, ela é danosa para as relações de trabalho. Ela faz com que parte da remuneração que deveria ir para o trabalhador, ela vá para um intermediador, que não trabalha, que não executa nenhum trabalho, na verdade, ele está lá apenas para se apropriar de uma parcela do rendimento, né, gerado pelo trabalho de uma pessoa. Então, a terceirização, em sua essência, ela é isso, né, do ponto de vista do trabalhador. Claro que ela é amplamente defendida porque ela funciona como um instrumento de aprofundamento da exploração. Então, quem defende a terceirização é quem faz uso dela, tanto para um rebaixamento da remuneração dos trabalhadores, quanto para um atravessamento desse rendimento, tirando uma parcela do que deveria ser renda no bolso do trabalhador e transformando em lucro de empresário. Então, a terceirização em si, ela é danosa para todo mundo. E veja bem, não é verdade
que a terceirização amplia né, o número de empregos. Essa falácia, inclusive, por ocasião da reforma trabalhista, que nada tem a ver com o serviço público, ela foi utilizada, dizendo que aumentaria o número de empregos se a gente promovesse aquela reforma trabalhista e aprovasse a terceirização de forma ampla, né? Nenhuma das duas promessas, nenhuma das duas medidas entregou essa promessa de mais empregos, porque elas simplesmente não são verdadeiras, né? Então já está comprovado na realidade. A necessidade de emprego, ela se dá por uma necessidade da produção. E aí, se existe essa necessidade desse emprego, não é porque ele pode ser terceirizado que alguém vai contratar quando precisa daquele trabalhador. Se vai ser terceirizado ou não, isso é outra questão, mas ninguém vai dizer assim, porque é terceirizado eu vou contratar. Né? Não, isso me desculpa, mas isso é falacioso e isso não existe. Então, contextualizado dessa forma a terceirização, aí a gente pode avançar para o serviço público. No serviço público, toda a terceirização, danosa do jeito que é, afrontosa, inclusive, a questão da necessidade de uma independência dos trabalhadores do setor público em relação ao governo de plantão, né? Porque, enfim, se você tem no concurso um instrumento que torna independente do administrador do momento, a terceirização, ela é uma relação contratual que ela é estabelecida pelo administrador público. Então, ele que vai ter a discricionariedade de assinar aquele contrato. Então, ele vai assinar da empresa amiga dele. Ele vai assinar o contrato com uma empresa que vai retornar alguma vantagem para esse administrador público. Então, eu acho que é bem importante contextualizar isso, porque a terceirização no serviço público ela é danosa ao próprio serviço. Para além disso, a gente de vez em quando escuta nas notícias algum problema de fraude em concurso público, que é tratado com amplo rigor, né? E é tão raro que quando tem, assim, é uma notícia estrondosa. Agora, as notícias de fraudes em contratações de serviços terceirizados, a gente já nem dá mais bola, porque elas são corriqueiras e elas são diárias. Então, inclusive, no aspecto da lisura, da transparência e da boa aplicação dos recursos públicos, a terceirização também é danosa e ela é um instrumento hoje, inclusive, de corrupção dentro do serviço público. Então, é muito importante a gente compreender isso. E a narrativa de que empregos serão gerados por conta da terceirização é uma das principais que a gente tem que enfrentar, e nós temos a realidade para nos mostrar que esse discurso é falacioso. E outra coisa que é importante dizer, que há muito essa terceirização. Vigilância, limpeza, seguranças patrimoniais, grande parte, os tribunais hoje, eles não têm um grande quadro, vai terceirizando. O Procurador da República não tem quadro próprio de administrativo, tudo terceirizado, de carro, a quem pega processo leva. E tem na saúde, que é uma situação que nós teremos das mais graves, que são as OS, EBSER, apesar de ter setor que defenda, nós achamos que é uma coisa complicadíssima, que não resolve o problema que estão lá. Agora, imagina um terceirizado lutando o Bolsonaro lá no iate dele, lá no barquinho pescando. Imagina como é que vai ser. No dia seguinte está na rua. Você imagina o fiscal do IBAMA lá combatendo incêndio na Amazônia, incêndio no Pantanal. Está no sal, vai no dia seguinte, se não for preso. Então, a segurança do Estado passa por concurso, garantia. Imagina também um terceirizado vinculado à sua advocacia, fazendo benefício previdenciário. Olha que seria a confusão que dá isso em termos de você fazer um processo de venda. Então, para nós, a terceirização não resolve o problema, pelo menos nos setores que nós estamos colocando. Sempre defendemos o Estado para garantir que o cidadão fosse bem atendido. Na parte de pesquisa de vacina agora, por exemplo, essa guerra da vacina aí, eu imagino as FOC aqui, que trabalha lá com o pessoal que faz toda essa pesquisa, o pessoal que trabalha lá também no Butantan, os profissionais da USP, os médicos que fazem pesquisa na universidade, como é que faz isso? Você imagina como é que vai ficar nessa pressão
de um governo negacionista, dizendo que a vacina não pode tomar vacina, e aí botando toda a pressão. Se você não tem o concurso com garantia do seu trabalho, você não vai, nem tem autoridade para fazer aquilo. Né? Que a Fiocruz, por exemplo, foi uma das primeiras empresas do país, vamos dizer assim, pública, a fazer pesquisa científica. Febre amarela, por exemplo, há um século atrás. Então, se nós pegarmos a importância do serviço público, é nesse contexto. É garantir que o cidadão, todos nós aqui, tenha um serviço de qualidade onde quer que seja. Não com terceirização de quem trabalha, o profissional em si, faz um bom trabalho, mas não tem autonomia para aplicar. Ou é o prefeito que vai atrapalhar, ou é o vereador, ou é o deputado, ou então o próprio presidente, no nosso caso, que é um caso para ser analisado aí por vários setores da ciência, né? Que é totalmente insano. Né? Bom, de respostas aqui, tem aqui perguntando, comentar, a Sâmia, né? Poderia comentar sobre a facilidade que a reforma traz para esquema de corrupção? Essa é uma. Do Luciano, não, aqui ele já falou, aqui é mais um complemento. Então, vamos supor aqui, essa questão da corrupção. O Fabiano tocou no assunto, o Varela falou também. Não sei se o Fabiano quer voltar, o Varela, alguém quer fazer um comentário. Se quer, abro aqui, senão a gente podia dar sequência na fala. Sobre a pergunta que Posso falar? Por favor, Fabiano. Na verdade, um pouquinho eu já comentei, né? Na verdade, os contratos, eles, né, enfim, nós temos na legislação brasileira todo um procedimento em relação às licitações, que todo contrato deve ser precedido por um processo licitatório, mas a gente sabe que os processos licitatórios, eles têm as suas fragilidades, e são fragilidades que, infelizmente, o mercado sabe explorar muito bem, né? E acho que, inclusive, é importante a gente enfatizar que quanto mais estatizado, menos você tem esse problema, porque menores são os pontos de relação da administração pública com a iniciativa privada. Veja bem, nós estamos, inclusive, falando contra isso. Eu acho que tem certas coisas que, de fato, precisa existir essa interface, mas ela não tem que ser exagerada, ela não tem que ser dentro da lógica da subsidiariedade que está colocada no texto dessa reforma. Essa lógica da subsidiariedade, ela diz aquilo que os colegas já explicaram anteriormente. A iniciativa privada vai prestar todos os serviços, e o governo só vai atuar naquilo que não couber a atuação da iniciativa privada. Ora, veja, isso é uma ampliação absurda dessas relações contratuais dentro da administração pública. Então, se temos hoje fragilidades nos sistemas, nos processos licitatórios, essas fragilidades vão ser muito maiores, né? Vão ser muito maiores. E mais, a gente também conhece um pouco da realidade e um pouco do que é a história. No instante seguinte, vai se começar a dizer que é muito burocrático o processo de contratação pelo governo. Já se fala isso, aliás, né? Então, aí começam a se relaxar todos os controles que você tem, inclusive como parte do processo licitatório. E aí, esses mecanismos de corrupção ela é inerente à atuação do mercado, né? A corrupção ela é a lógica das vantagens pessoais, né? E dos esquemas que acontecem por fora. O servidor público que tem estabilidade, ele tem, inclusive, proteções e ele tem maiores responsabilidades em relação à relação que ele tem com o Estado. Agora, numa lógica ampla, em que todos os serviços são tomados com o mercado, inclusive aqueles necessários para o funcionamento da administração pública, porque a gente fala muitas vezes, né, do professor, mas tem todo o funcionamento de uma escola, tem todo o funcionamento de um tribunal, tem todas as estruturas administrativas que também precisam de pessoas para funcionar. Então, na medida em que você entrega isso para o mercado, você vai abrindo essas brechas que comumente são exploradas dentro da lógica dos processos licitatórios, dos contratos administrativos. Então, essa lógica que está colocada na reforma administrativa, ela tende a aprofundar a corrupção. Isso na questão das relações de trabalho. Não vou nem entrar no mérito das rachadinhas, né?
Não vou nem entrar no mérito das rachadinhas aqui. A gente sabe, a gente tem, né, um governo central, inclusive, que é demarcado por uma relação com esse processo das rachadinhas. E agora quer institucionalizar a rachadinha, porque no instante que você diz que você vai ter novos vínculos, que o processo seletivo ele é subjetivo e ele se dá, né, depois de um período lá de experiência ou alguma coisa assim, um programa trainee, e que você tira aquela objetividade do concurso público. Veja bem, o concurso público pode ter as suas deficiências, mas ele é objetivo. E aí você transforma esse processo de seleção num processo subjetivo, aonde vão existir as trocas de favores. Você tem a indicação, eu lhe garanto a contratação, mas eu quero uma parte do seu salário. É isso que, inclusive, a gente tem visto sendo revelado aí recentemente, e essas medidas contidas na PEC da reforma administrativa favorecem esses esquemas. Então, é muito importante esclarecer isso também a todas e todos. Mais uma coisa aqui sobre a questão da corrupção. Estava aqui pesquisando aqui, o governo tem um orçamento hoje previsto em 4 trilhões. Na execução do orçamento, tem todo tipo de receita que são vinculadas. Educação, saúde, receitas para a segurança, que você não pode mexer no dinheiro. Um dos maiores sonhos do governo, através do ministro Guedes e o próprio presidente, é desvincular receitas, porque daí fica à vontade. Eu dou um exemplo de fraude que já foi recém agora, está tendo hoje julgando o Itzel, no Rio de Janeiro. Eles compraram equipamentos da mulher dele, a deputados são envolvidos na compra. E olha que, do ponto de vista do orçamento de 4 trilhões, seria quase trocado, milhões, né? 1 milhãozinho e tal, pouquinho. Você imagina bem, se você, com 6 governadores envolvidos, e com toda essa gama de compra feita de vários países, né? China, o principal, mas pegou também dos Estados Unidos, pegou de outros países, essas compras, e quem vende, no caso, o Fabiano foi muito bem período colocando que tem uma licitação pública. Eu trabalho na minha empresa, no meu setor de trabalho, que é a licitação. Para você comprar combustível hoje, você pega 5 empresas, faz uma espécie de quem vai dar mais, vai fazendo aquele modelo, vai fazendo lá. Agora, você imagina nesse consórcio, onde não tem no produto no mercado. O cara quer, vale 50, eu quero 100. O cara compra por 100, propondo ficar uma parte do dinheiro. Isso é normal. Tem aí várias acusações de pessoas que não podem ser presas. Então, há uma situação de corrupção que eles querem tirar da Constituição para jogar na mão dos governadores e prefeitos, que daí fica tudo completado. Se locupetam, né? Que quem hoje tem os contratos de vigilância aí em Brasília e no Esplanado são os ministérios. Quem toma conta? Quem toma conta dos contratos de limpeza? Quem vende combustível para a União? Quem vende passagem? Quem vende tudo? Tudo isso aqui é feito por licitação. Se for terceirizado ou for essa questão da reforma como está querendo, isso acaba. Acaba porque daí vai virar um compadrio de interesses. Então, é uma situação que nós sempre defendemos que, para que tenha autonomia na fiscalização, do pessoal que trabalha com a questão do Estado lá, no próprio CGU, para fiscalizar as contas, se não tiver concursado lá, isso não existe. Hoje já estão querendo impedir, tendo concurso e autonomia. Você imagina se não tiver isso, que pode fazer mais à frente. Companheiros, companheiras, não sei se respondemos a pergunta, mas não tem nenhuma pergunta mais aqui no chat. Então, perguntamos para os companheiros aqui dos Fonasef e também os companheiros jornalistas que estão aqui bravamente há 1h15 minutos aqui resistindo. A gente encerra a nossa coletiva de imprensa, cada uma entidade quer falar, que seria o caso de fazer cada entidade, dar seu alô aí, dar o complemento, né? Aqui ainda temos aqui na sala Sinasef, Fenajuf, e parece que o Barela caiu aqui. Não, o Barela está aqui, né? Então podíamos ver se alguém, se fosse assim, abrir o espaço, Davi Lobão está aqui, abrir-se o espaço para cada um fazer uma consideração final. Asfoque também está. Ah, Paulinho, beleza, eu não tenho esse Paulinho, Asfoque. Então, podíamos ver cada entidade fazer uma fala aqui, né, objetiva para encerrar e agradecer, daí, no caso, os participantes. Então, quem quer começar aí? Começa quem está na tela aqui. Na minha tela aqui aparece aqui o Fabiano, mas quem quer começar aqui, por favor, pode começar, já encerra. Né? Uma coisa, eu estou vendo ali, parece que o Hélio ainda tinha alguma pergunta a ser feita. O Hélio tem a pergunta?
Desculpa, Hélio. Então não tinha visto mesmo. Vê se eu localizo aqui. É que meu chat caiu. Pode falar a pergunta, né? Ele está aí na transmissão. Porque... Pode falar, Hélio, porque caiu 2 vezes aqui, meu sistema caiu. Não, é só perguntar quantas datas das atividades de mobilização, se estão mantidas, se tem alguma mudança. Tá. Perfeito. Então, o Fabiano já podia responder já. Na verdade, assim, a gente tem uma indicação, em relação à pergunta aí do Hélio, tem uma indicação para as entidades do Serviço Público Federal, as entidades que constroem o FONASEF, se integrarem às mobilizações que estão sendo convocadas, em especial pelos petroleiros, para o dia 11, né? Os petroleiros eles estão enfrentando um processo bastante duro de ataques e perseguições, na verdade, como já uma movimentação preparatória a um ataque, inclusive a própria Petrobras, né? Busca-se avançar com a lógica das privatizações. Existe um processo de enfrentamento por parte das direções sindicais e das lideranças dos petroleiros, e aí existe, por conta da Petrobras, um processo de perseguição em relação a esses trabalhadores. Então, por conta disso, né, e também como uma parte de uma movimentação em relação ao enfrentamento dessa reforma administrativa, está sendo convocado, então, o dia 11, né, e aí os diversos fóruns estaduais estão construindo as suas atividades para essa data de forma conjunta com as mobilizações dos petroleiros. Tá? Então, isso é o que a gente tem assim, de mais próximo aí no horizonte, e o FONASEF também vai ter algumas mobilizações indicadas aí para o início de dezembro. Tá? Só encaminhando aqui, então, já uma fala final, o pessoal também falou, temos uma declaração aí, né, que foi elaborada por conta dessa nossa não participação na atividade convocada pelo governo. Não sei se o Moacir vai fazer depois a leitura aí dessa carta, senão depois a gente pode localizar. Eu não estou com ela aqui na minha mão nesse momento, mas já arranja aí, dá um jeito. Tá bom. Não, então, só finalizar, primeiramente agradecendo a todas e todos que se fizeram presentes aqui nessa nossa atividade, aqui nessa nossa coletiva. Esse é um diálogo importante, eu acho que o Barela delimitou muito bem os limites que nós sabemos que nós temos em relação ao nosso alcance de mídia. A gente sabe que estamos aqui fazendo debates que não são os debates, né, que inclusive muitas vezes a mídia tem interesse em replicar, mas a gente ainda assim abre esse espaço, né? Estamos aqui nos colocando à disposição para perguntas, para esclarecimentos, e contamos muito também com a imprensa sindical. Eu acho que é uma contribuição importante que todas as entidades precisam ter, esse compromisso agora de fazermos esse debate e essas discussões, né, de todos os prejuízos que estão colocados para a sociedade, para os serviços públicos, para os trabalhadores do serviço público. Então, a gente precisa levar esse debate, é preciso que as pessoas compreendam, né, o que de fato significa todos esses ataques, e a gente precisa também avançar num processo de mobilização, porque também nós, enquanto trabalhadores, temos sempre um instrumento poderosíssimo nas nossas lutas, que é a nossa capacidade de trabalho e a negativa de concedermos essa nossa capacidade de trabalho. O instrumento da greve, ele muitas vezes não é um instrumento popular, mas é um instrumento que se faz necessário quando não existe o diálogo, exatamente como está acontecendo hoje, com uma reunião sendo convocada pelo Executivo, que não representa efetivamente um diálogo. Não existe uma oportunidade de sermos ouvidos, de levarmos contribuições que serão de fato atendidas ou que serão sequer discutidas, porque o projeto já está lá, já está colocado e já está tramitando.
né? Então, eu acho que é muito importante a gente lembrar que nós temos, sim, que ter um processo crescente de mobilização e que, se necessário, nos coloque em um processo de greve para enfrentar o absurdo que é representado por esse ataque, que é esse projeto dessa dita reforma administrativa do governo Bolsonaro. Então, agora, podia ser o Paulinho, já que o Paulinho estava aqui na tela, aqui o Paulinho. Depois a gente chama. Posso? Por favor, Paulinho. Vou ser breve, acho que os companheiros aí, o Fonasep hoje deu mais uma demonstração de ação pela unidade, em defesa do serviço público, em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, e vamos construindo aí, fortalecendo as agendas, convocando, buscando a unidade, buscando as centrais sindicais. Em especial, posso falar da agenda na Fiocruz. Nós estamos num momento também de bastante tensão na Fiocruz. Estamos no momento de defender radicalmente a gestão democrática e participativa institucional conquistada pelos trabalhadores. Estamos no momento de eleição para a lista tríplice para dirigir a Fiocruz e nós estamos nos posicionando radicalmente pela nomeação do candidato ou da candidata que for eleita, escolhida pela comunidade. O governo Bolsonaro tem de respeitar essas questões. A gente tem visto aí a nomeação para dirigir as universidades de pessoas que não estão nem na lista em alguns momentos. E nós estamos nesse momento agindo, atuando, pedindo muito apoio e solidariedade de uma defesa de uma instituição pública, estatal e estratégica, uma Fiocruz unida pela vida. E, para isso, a gente também está na luta contra a reforma administrativa, contra a PEC 32 e defendendo os direitos e as conquistas dos servidores públicos, federais, estaduais e municipais. Muito obrigado aí e seguimos buscando a unidade por um país mais justo e pela redução das desigualdades sociais. Obrigado. Companheira Cleide, da CBGE, quer fazer a consideração? Cleide, por favor. Oi, Cleide, está ouvindo? Alô? Cleide, está ouvindo? Acho que deve estar com algum... Oi, estou ouvindo, sim. Não, então, por favor, sua consideração aí do CBGE. Ok, então, boa tarde a todos e todas. Acho que nós estamos no caminho certo, né? Diante da nossa decisão tomada de não ter comparecido hoje a essa reunião. E acho que essa, digamos, essa explicação, essa satisfação hoje que a gente dá aqui, não só para os servidores, mas para a sociedade, do porquê que a gente não foi, né? Que a gente não pode estar referendando, na verdade, uma discussão de uma reforma que nós sabemos que ela vem para desmontar o Estado brasileiro, desmontar os serviços públicos, né, e tirar o acesso para aquelas pessoas que mais precisam nesse país. Então, nós precisamos, na verdade, de um serviço público forte, gratuito, de qualidade, e é nessa defesa, né, que o Fonasef, as entidades sindicais, os movimentos, as centrais, estão buscando a todo momento e temos que seguir em frente aí, né, nessa jornada de lutas que a gente já fez algumas atividades e temos ainda um calendário aí para frente também para a gente estar discutindo, para ver se a gente consegue derrotar essa reforma administrativa, que, na verdade, ela de reforma ela não tem nada. Então, a CBGE se soma a essa luta que com os demais companheiros, não só do Fonasef, mas companheiros dos fóruns estaduais, aí, dos municipais, federais, estaduais, os companheiros das estatais, né, para a gente fazer essa defesa do serviço público. Um abraço a todos, é isso.
Perfeito, companheira Cleide. Vamos, então, aqui chamar o Lobão. Está na sala, Lobão? Sinazef? Deve ter dado uma saidinha. Então, vamos lá. O companheiro Geraldo está na sala do Sim de Receita? Barela, CSP com lutas. Bom, o Lobão está aqui. Lobão? Acho que ele não deve estar. Bom, então, em nome da FENASP, também agradecemos a presença de todos e todas. Um debate importante. Nós estamos começando uma campanha para denunciar agora o desmonte da Anvisa, que a Anvisa, eles estão com um problema, que eles estão querendo fechar vários postos, né, várias PAFs, e colocar trabalho remoto de fiscalização. Nós somos contrários a isso de forma... É um absurdo você fiscalizar remotamente navio, cargas de remédio, fronteiras, né? É um negócio assim absurdo. Mas eles estão querendo fazer isso por quê? Porque eles não conseguem atender a demanda lá na ponta por falta de funcionários. Concursos foram muito poucos. Então, nós temos uma denúncia desse tamanho e também uma denúncia sobre a questão que está acontecendo no Rio de Janeiro. Todo mundo viu o ato essa semana está Bom Sucesso, onde houve por falta de manutenção, um incêndio e N problema que tem lá nos contratos dos trabalhadores dos hospitais. Até o prefeito do Rio, com a equipe do Bolsonaro, estava lá querendo contratar seus apariguados, querendo contratar os pastores da igreja, seus obreiros da igreja para trabalhar no hospital, que não tem a mínima noção. Igual o nosso general na saúde, não sabe nada, está lá só para cumprir tabela. Mas o mais importante é que os trabalhadores estão se mobilizando e continuam firmes nessa luta. A gente não tem como fazer muita perspectiva de uma grande atividade conjunta no curto prazo, mas nós queremos construir, sim. Não há saída sem luta, não há vitória sem unidade de todos, e, principalmente, não vai haver mudança nesse país se a sociedade como um todo não se mobilizar e impor para esses governantes as condições que estão estabelecidas. Então, nós queremos aqui dizer para os trabalhadores e trabalhadoras presentes e para todos os trabalhadores de que, como se diz, a luta continua, nós não estamos derrotados. A questão não é como estudar isso, não. É porque eu sou servidora pública, estou ameaçada. Mas nós temos condições de fazer esse enfrentamento e derrotar esse projeto. Não é a primeira vez. Nós enfrentamos durante uma década o projeto neoliberal. Começou com Collor de Mello e terminou em 2003. Se não derrotou como um todo, não conseguiram implementar como queriam. Então, nós temos capacidade de fazer esse movimento, unindo centrais, trabalhadores, setor público, privado, unindo movimentos sociais e para as ruas. Então, esse é o caminho que nos coloca rumo à vitória da classe trabalhadora. Então, se aqui o Lobão, companheiro aqui da Conlutas, Barela, e o companheiro do Cid Receita não estiverem para usar a palavra, nós podíamos, então, encerrar o evento e a gente manda a carta para todos os jornalistas depois publicá-la, porque eu não consegui pegá-la aqui para ler. Houve uma correção, a última versão que foi protocolada, eu não consegui pegar aqui. A não ser que tiver alguém que quiser ler, aí tranquilo. Se não tiver, então a gente podia, então, dar por encerrado a entrevista e agradecer a todos e todas e vamos voltar novamente para estar nessa luta aí, ok? Então, muito obrigado. Até mais.